domingo, sair no feriado e eu ter que ficar em casa, folgar, ter que ficar no trabalho, né? Folgar somente de 15 em 15, depois que deixava tudo pronto. Isso era que me deixava meio revoltada, né? Até que um dia eu, lá na cozinha da minha patroa, fazendo serviço, ouvi dizer que tinha um grupo que já estava começando a se organizar. Eu ouvi no rádio. E minha patroa estava dormindo, né? E quando ela acordou, eu não sabia nem andar assim em Salvador direto, porque apesar de eu ter começado a trabalhar com 10 anos de idade, comecei no interior da Bahia, porque meu pai e minha mãe moravam em Salvador. Depois que meu pai morreu, minha mãe voltou para o interior e eu comecei a trabalhar no interior da Bahia, né? E com 14 anos eu voltei para Salvador e continuando trabalhando de doméstico, né? Era uma criança tomando conta de outra criança. E aí vocês podem imaginar tudo, passei de tudo, a exploração do trabalho infantil, abuso sexual, tentativa de abuso sexual, violência física e psicológica, a violência de não estar na escola, porque quando foram me buscar no interior disseram que era para brincar com a criança e estudar, e na verdade isso não aconteceu. Eu só vim para a escola com 16 anos, foi que eu fui me alfabetizar de verdade, né? Então, e depois eu ficava naquela coisa de vai para uma casa permitia de estudar, a outra já não permitia. Aí, no caso, eu ia para a escola, estava cansada, não conseguia aprender, né? Porque eu cochilava na sala de aula, a professora passava um monte de dever, eu chegava em casa no trabalho, não dava para fazer o dever, porque tinha um trabalho para fazer, e meu caderno estava sempre cheio de dever, porque não dava, era o dia todo trabalhando. E quando ia para a escola, depois que deixava a bolha pronta, depois deixava a mesa pronta, já saía correndo, já chegava na sala de aula, já tinha começado a aula, e aí eu cochilava porque tinha que dormir, acordava cedo, dormia tarde e acordava cedo, era aquela situação, né? E aí isso me deixava muito revoltado. E até que um dia eu vi no rádio dizendo que as domésticas estavam começando a se organizar. E a minha patroa, dormindo, quando ela acordou, eu cheguei para ela e perguntei: dona Josete, onde é que fica o Colégio Antônio Vieira? E eu já estava com 28 anos, né? Aí eu disse: onde é que fica o Colégio Antônio Vieira? Aí ela me disse. Eu disse: como é que eu faço para chegar até lá? Ela aí foi me orientando, como é que eu pegava o ônibus, tal. E depois ela me perguntou: por que você está tão interessada nesse Colégio Antônio Vieira, no Santuário Nossa Senhora de Fátima? Né, porque o colégio é jesuíta, né? Aí eu disse: não, foi porque eu quis dizer que lá, todo segundo e quarto domingo do mês tem uma missa, e eu quero assistir essa missa todo segundo e quarto domingo do mês, né? Por que eu disse isso? Porque se eu dissesse a ela qual era o verdadeiro, a minha verdadeira intenção, ela ia me tirar de participar. E lá tinha as reuniões da doméstica, todo segundo e quarto domingo do mês. Então eu menti, disse que era uma missa que tinha todo segundo e quarto domingo do mês. E eu fui nessa atividade, comecei a mobilizar a doméstica do prédio onde eu trabalhava. Aí uma não podia porque ia sair com o namorado, a outra não estava folgando, a outra dizia: tem negócio de reunião de doméstica, isso não vai dar em nada. Mas eu fui. E quando eu cheguei lá, eu fiquei eu mobilizei as colegas e levei minha irmã também, que era doméstica, até porque toda a minha família é trabalhadora doméstica ou trabalhadora rural, né? E aí fui levando minha irmã e disse: a gente tem que chegar cedo, para quando a gente chegar lá, ter lugar para sentar. Porque como tem muita doméstica na Bahia, em Salvador, eu achei que eu ia chegar lá e não ia ter lugar para sentar. Mas quando eu cheguei lá, tinha um pequeno grupo, aquilo dali para mim foi uma decepção, é como se fosse um balde de água fria. Eu fiquei tão triste, porque era muito pequeno, não era aquilo que eu imaginei o mês inteiro. Aí pronto, mas quando terminou a discussão, né, as pessoas que estavam lá, era um padre, uma professora e umas 4 domésticas. E aí quando terminou a discussão, eu entendi, eu disse: quem sabe esse grupo precisa de mim também para crescer. Daí em diante eu não saí mais, né? E aí já começou, já dá para voltar. Então, daí em diante, aquele grupo de trabalhadora doméstica passou a ser um projeto, né? Eu
não ia abrir mão daquele projeto de jeito nenhum. Então eu ia todo segundo domingo do mês, para mim era sagrado. O segundo e quarto domingo do mês, eu saía na minha folga, ia em algum lugar, mas na reunião estava lá. E muitas vezes eu chegava, a reunião era 2 horas, eu chegava lá 1h30, ficava lá debaixo do pé de árvore, esperando as outras colegas chegar. E aí muitas vezes aparecia 1, 2, a gente sentava ali, conversava e voltava de novo, cada uma voltava ao seu emprego. E aí foi. Eu só sei que depois desse hoje, é o Sindicato da Bahia, né, que a gente criou a Associação das Trabalhadoras Domésticas. Em 86, a gente fundou a Associação Profissional das Trabalhadoras Domésticas da Bahia. Porque antes de 88, a gente não podia ter sindicato, só depois da Constituição de 88. Em 85, eu participei do 5º Congresso Nacional de Trabalhadoras Domésticas, onde eu conheci Dona Laudelina de Campos Melo e pude ver a realidade de outros sindicatos, de outros grupos de domésticas do Brasil. O movimento das domésticas no Brasil começou na década, a maioria começou na década de 60, com a JOC, a Juventude Operária Católica. Mas antes da década de 60, em 1936, Dona Laudelina, uma mineira que foi para São Paulo trabalhar como doméstica, criou a primeira associação de trabalhadoras domésticas de Santos, São Paulo, né? Em Santos, São Paulo. E esse grupo e essa associação, Dona Laudelina, a gente sempre diz, Dona Laudelina estava à frente do tempo dela. Porque se para nós hoje se organizar não é fácil, porque o âmbito é privado, que a gente não tem como fazer a mobilização sindical dentro da casa da patroa, em frente do prédio ou dentro do prédio. Então é muito difícil a gente mobilizar a categoria. Então a gente tem que ir para as praças, a gente tem que ir dia de domingo, a gente tem que ir nas escolas noturnas, públicas, que a grande maioria das mulheres trabalhadoras domésticas estudam à noite. Então a gente pede para fazer palestra nas escolas públicas noturnas, a gente faz panfletagem, distribui um boletim na frente da porta da escola, quando elas estão chegando, quando estão saindo. Então é dessa forma que a gente faz a mobilização, né? A categoria das trabalhadoras domésticas, ela é dispersa, apesar de ser um número imenso, mas é dispersa. Deu? Conseguiu?